Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diletos radioouvintes, internautas, nós estamos a celebrar esta Santa Missa diretamente da paróquia São João Batista, de São João da Aliança, Goiás, onde o pároco é o padre José Gerso, no momento internado no Hospital Santa Lúcia de Brasília, em boa recuperação, depois de ter se contaminado com o vírus da peste chinesa. Por quem eu peço as orações, não somente da comunidade aqui, mas de todos que nos ouvem pela nossa rádio diocesana e também pelas nossas mídias. Com certeza, em breve, nós teremos nosso sacerdote aqui de volta para continuar a sua missão. Aproveitemos também para, nesta missa do Domingo da Alegria, rezarmos por todas as pessoas que passam por grandes provações em razão da pandemia. Famílias que perdem seus entes queridos, pessoas em dificuldades para respirar, outras com dificuldade para acesso à assistência médica, e outros que são indiferentes, são frios, não se importa com o momento que nós estamos vivendo e, portanto, promove cada vez mais a proliferação dessa peste que tem colocado o mundo em grande dificuldade. Nós vivemos um tempo em que precisamos aprender com o que está acontecendo. Deus não dá a peste, mas Deus permite que sejamos, de certa forma, provados por ela. É uma grande provação para o mundo. E os cristãos, as pessoas de boa vontade, geralmente olham para esta situação e procura identificar mais o seu coração com a centralidade da graça divina de que nos fala o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje. São realidades muito tristes que vão acontecendo no meio de tudo isso. Numa destas sextas-feiras da Quaresma, na Itália, aconteceu um show
onde se escarneceu de nosso Senhor Jesus Cristo, onde um ator foi revestido de Cristo com a coroa de espinho, e ali naquele palco nós tínhamos pessoas estranhas que dançavam com o Cristo, que o beijava de maneira escandalosa, numa demonstração de repulsa a nosso Senhor, de cristofobia. Como nós tivemos aqui no Brasil, no triste espetáculo do último carnaval realizado, em que um figurante que fazia as vezes de Satanás arrastava outro figurante que se identificava com Cristo, dizendo: o demônio é maior do que o Senhor Jesus. E foi exatamente naquele fatídico carnaval, podre como sempre é o carnaval, que nós tivemos o início avassalador da peste. A porta de entrada do vírus para a infecção do nosso país foi pelo carnaval. Há um afastamento de Deus muito grande da parte da nossa sociedade. Por isso eu quero exortar a todos que estão aqui, aqueles que nos escutam, que nos acompanham, que nós sejamos firmes na nossa fé. Não vamos deixar que depressão, que medo, que a obscuridade deste mundo nos tire a alegria de viver. Hoje, o 4º domingo da Quaresma nos apresenta o tema da alegria, porque já estamos nos aproximando da festa da Páscoa. Geralmente se usa a cor rósea no dia de hoje, mas por um lapso esqueci de trazer meus paramentos. Assim, meus irmãos, pegando a segunda leitura, em que São Paulo fala do primado da graça, nós podemos perguntar qual deve ser o nosso itinerário de santificação para alcançarmos a eternidade. Com certeza é uma abertura à conversão, aceitando a graça de Deus com o desejo de salvação. Todos os católicos devem cultivar no coração um desejo grande pela salvação. E quando nós aspiramos à salvação, nós nos identificamos com o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador. Cristo veio a este mundo para realizar uma obra que ninguém daria conta de realizar, somente Deus, que é a nossa salvação. Porque o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos no pecado. Havia na humanidade uma morte que foi inaugurada com o pecado de Adão e Eva no paraíso. Que a soberba do diabo, orgulhoso como é a sua específica realidade, inoculou no coração de Adão e Eva a desobediência. E a humanidade, de per si, entra numa solidariedade do gênero humano nesta situação deplorável de perdição, de condenação. Nós nascemos mortos, mortos por causa do pecado. E foi esta a missão de Cristo, atendendo ao amor do Pai, que amou tanto o mundo, que nos deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê e praticar as suas obras, será salvo. Daí que para nós cristãos, a cruz é o sinal mais eloquente da nossa fé. Nós a temos no peito, os bispos geralmente, todos eles usam uma cruz grande para
lembrar-lhe sempre que o bispo carrega a cruz do seu povo. Nos cemitérios, nas igrejas, nos paramentos, à beira das nossas estradas, onde ocorrem os acidentes, sempre há uma cruz. Não é um enfeite, mas é um sinal, é uma lembrança. Para a gente nunca esquecer, eu não sou capaz de me salvar. Nem as orações da minha mãe e do meu pai. Somente Cristo pode operacionalizar a salvação do gênero humano. E naquele momento que o Senhor se oferece na cruz, a humanidade é curada. Só não ganha salvação quem não quiser. E o inferno tornou-se um lugar que nós poderíamos chamar de vai quem quer. Vai ao inferno quem quer. Quem escolhe o caminho da negação a nosso Senhor. E Jesus hoje traz, no Evangelho de João, que faz uma certa fenda na leitura do Evangelho de Marcos, que estamos fazendo neste ano, mas dentro da Quaresma, nós temos esta inserção do Evangelho de São João. E ele traz as palavras de Cristo, que recorda a caminhada do povo de Israel no deserto, rumo à terra da libertação. Assim como no deserto, Moisés fez uma cruz, e nela colocara uma imagem da serpente, e todos que eram ofendidos por aquelas terríveis e mortais serpentes do deserto, ao olhar para aquela haste, eram curados. Assim, Deus colocará também na cruz o seu Filho, que será erguido pelas mãos covardes dos homens, para a salvação da humanidade. Lá no Antigo Testamento, eram as serpentes que picavam os filhos de Israel, e eles olhavam para a hastes e eram curados. Agora, na nova haste, que é a cruz de Cristo, nós temos o Salvador, que nos curou do veneno da serpente infernal, que é o demônio. O inferno foi vencido na cruz. As hordas diabólicas infernais foram abaladas e vencidas, derrotadas pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós poderíamos perguntar, quais são hoje as serpentes que picam o povo de Deus, senão o pecado? O pecado é uma obra infernal. O pecado é a desgraça que corrói o sentido da vida. E o pecado está aí, à nossa frente. Basta uma fraqueza espiritual para que nós caiamos nele. O pecado da mentira, o pecado da injustiça, o que não falta neste país são injustiças. Às vezes praticada até pela justiça. Nós temos todo um consumismo, um paganismo, que são verdadeiras serpentes que vai roubando os nossos jovens, estragando as nossas crianças. Essa maldade do demônio no mundo, nesse mundo obscuro, carregado de mentiras, desordens, de imoralidades, ele é um mundo que arranca a inocência das nossas crianças e injeta o veneno da miséria, da curiosidade, da malícia no coração dos nossos jovens. Nós temos uma juventude atualmente muito machucada, muito estragada pelo demônio.
Daí a necessidade que nós temos de trabalhar com as nossas crianças, com os adolescentes, com os jovens, para ajudar Jesus a salvá-los. E nós precisamos trabalhar a nossa salvação. E é bom saber que eu não posso receber a salvação de Cristo se eu não quiser. Aquele que me criou sem mim não pode me salvar sem mim. Se eu não desejar a salvação, Deus não pode fazer nada. Nós precisamos dispor o nosso coração à salvação. O que é o cristão? É alguém que, mergulhado nas águas batismais, e a quaresma é um tempo batismal, ao levantar-se do batismo, aquele que recebeu as benditas e santas águas na sua fronte, torna-se uma nova criatura em Cristo, e tem o seu coração alcançado pela graça divina, pela bondade de Deus, para ser neste mundo cristão. O pecado, meus irmãos, não é tanto a quebra das regras. Porque existe uma lei que eu não posso trair minha esposa, que eu não posso roubar, os mandamentos. Não, gente, o pecado é muito mais do que isso. O pecado é, como nos ensina Santo Agostinho, um pensamento, uma palavra, uma obra contra Deus. O pecado é uma sujeira do mal, do inferno, que vai grudando em nós se a gente deixar. Quando a gente anda no meio dos nossos pastos, das lavouras, que a gente pega na nossa roupa os carrapichos, os timbetes, logo a gente pega um canivete e uma faca para tirar aquilo, para limpar. Quando nós andamos por este mundo, se a gente sente que recebeu contaminações, tentações que nos levam a pensar, a falar e a agir contra Deus, é preciso passar uma ferramenta nisso, limpar. E uma das limpezas é a confissão, que deve ser sempre precedida pelo arrependimento da alma que quer viver a graça de Deus, a graça do seu batismo. Os sacramentos, meus irmãos, são as ferramentas que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Portanto, os sacramentos são de direito divino. No coração da nossa igreja, que é o corpo de Cristo. E nesse corpo de Cristo nós entramos pelo batismo. E os outros sacramentos que a gente vai recebendo, sobremaneira a Eucaristia e a confissão, vão nos ajudando a viver a nossa santidade. O corpo de nosso Senhor não está neste mundo. O corpo de Cristo é ressuscitado. Ascendeu-se ao céu. É glorioso. E pelo batismo nós entramos nesse corpo. E o corpo de Cristo neste mundo é a igreja. Nós somos os filhos e filhas da igreja. E precisamos, neste tempo obscuro e estranho, tempo deprimente, tomar posse da graça de Deus, trazer para dentro de nós a força da graça, que na verdade é uma ação do Divino Espírito Santo, para não negarmos a nossa fé, para vivermos a nossa fidelidade. Só existe um jeito de ser católico, sendo fiel à palavra de Deus, conforme a igreja nos ensina, sendo fiel à tradição da igreja e ao magistério ordinário da igreja. O católico adere a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja, para viver a obediência. O grande mal em nossos tempos é a desobediência, inclusive dentro da igreja.
Tem muita gente que não obedece à igreja. Ah, eu sou católico, mas tem muita coisa na igreja que eu não concordo. Como pode você ser católico e não concordar com aquilo que a igreja nos ensina desde Jesus? A igreja, ela é um corpo, o corpo de Cristo. A igreja não quer o nosso mal. Quando a igreja nos ensina o caminho da justiça, sem o viés da ideologia, quando a igreja nos ensina a fidelidade no matrimônio, a santidade no matrimônio, a santidade no namoro, a santidade na vida dos sacerdotes, dos religiosos, dos seminaristas, das crianças, do povo de Deus, a igreja está falando a nós pela boca de Deus, para que nós não nos percamos, não nos condenemos, mas que a gente seja salvo por nosso Senhor. Esse é o caminho nosso, gente. É um caminho de salvação. O nosso caminho é esse caminho com Cristo. E o caminho do seguimento a nosso Senhor na igreja não é um caminho fácil. É o caminho de Jesus. É o caminho da sua via sacra. Ser cristão é algo maravilhoso, extraordinário, bonito. Mas não existe um cristianismo flor de laranjeira. Um cristianismo em que você vai à igreja, mas a sua vida lá fora da igreja é uma vida de total desobediência à palavra de Deus, numa vivência profundamente do pecado. Como você quer ir para o céu? Como você quer alcançar a eterna glória se o seu coração é desobediência? Mergulhado nos vícios. E tem muita gente que acha, eu posso ser católico e posso ter meus vícios, posso fazer as coisas erradas, posso viver a vida do jeito que eu quero. Eu vou na igreja, rezo, mas fora da igreja eu faço da minha vida o que eu quero. Você não é dono da sua vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. O justo vive pela fé. Nós estamos no ano de São José, e São José é chamado de justo. Nós vivemos pela fé. E que esta quaresma a gente possa aproveitar dela para buscarmos a nossa santificação e preparar a nossa salvação eterna. O bom católico pensa sempre na morte. Não para tristeza e desespero, mas para se preparar bem para o derradeiro momento que o Senhor nos chamar. Nós precisamos ser livres e fiéis em Cristo. Só Jesus pode libertar o nosso coração. Só o Cristo pode nos libertar. O católico nunca pode ser a favor de aborto, ser contra a família, ser contra a liberdade. Por isso que nós, quando olhamos o mundo, a gente já sabe quais são as vertentes e nós não podemos entrar nelas. O grande inimigo da igreja nos últimos tempos tem sido o comunismo. Porque o comunismo, que está aí em diversas vertentes do mundo, ele tem a pretensão de suplantar a fé. Como na China já está sendo feito, como em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. São sistemas pagãos profundamente violentos, que violenta a própria fé do nosso povo. E quando a gente vê esta investida no mundo todo das autoridades contra a missa,
contra as igrejas, a gente percebe o dedo indicador do marxismo em tudo isso. Como se a igreja não valesse nada. É assim que esses grandes sistemas pensam. A igreja não vale nada. É triste quando você escuta as pessoas dizer: como pode? Fecha as academias e deixa a igreja aberta. Essas pessoas estão mortas, porque elas só pensam no corpo. Quem não morre de novo, de idoso não passa. Apegar ao corpo? Como me dizia uma pessoa com comorbidades, diz: eu não deixo de ir à missa. Se eu tiver que morrer com a peste, eu quero morrer nos braços de Deus. É isso mesmo. Quem é de Deus não teme. Nós não podemos ser um povo do medo, nós somos um povo da coragem. Nosso Senhor nos deu o dom da coragem. A missa, como nós estamos celebrando aqui com todos os cuidados, nunca vai ser um espaço para a proliferação do vírus. Eles sabem disso. Mas há uma grande investida contra a fé nos nossos tempos. E na garupa desta pandemia vem montado todo esse conjunto de ideias contrárias à fé. O que eles querem dizer quando passar a pandemia? Vocês viram? As igrejas ficaram fechadas e não fizeram falta. Porque eles estão levando as pessoas a pensar no corpo, nas coisas materiais, não na dimensão sobrenatural da fé. Por isso ninguém pode aceitar fechamento das igrejas. A gente deve aceitar as regras que nós precisamos colocar, e às vezes a igreja aperfeiçoa as regras que a vigilância sanitária coloca. Isso sim, como vocês veem, a nossa igreja está com 30% da sua capacidade. É o zelo, mas não fechar a igreja. Porque as pessoas precisam de Deus. Eu estou acompanhando muitas pessoas com depressão, com sofrimento, a gente nem dá conta de acompanhar, sofrendo porque já não pode mais rezar, não pode mais ir à missa. Nós precisamos pedir muito a Deus para abreviar esse processo da vacinação. O mundo todo sofre com isso, porque não há vacina suficiente para bilhões de pessoas no globo. Mas vai chegar, nós vamos conseguir. E a grande esperança nossa é essa, que com a vacinação a gente possa sair desse marasmo em que estamos, em que nós vemos toda uma obscuridade sem razões científicas para tentar conter o vírus, para evitar as mortes, mas matando todo o ganha-pão das pessoas. É triste você escutar uma mãe que tem uma filha, mãe solteira com 2 crianças abandonadas pelo pai dentro de casa, mais um filho deficiente, dizer: bispo, nunca pedi na minha vida, mas eu preciso de uma cesta porque lá em casa nós estamos passando fome, porque meu comércio está fechado, já não tenho mais como abrir meu comércio, porque não dou conta de pagar o aluguel, os impostos, os funcionários, acabou tudo. Só me resta a fé. Então nós precisamos abrir o nosso coração a uma fé profunda, porque o católico demonstra a sua fé através das obras, como nos ensina São Tiago. Aqueles que têm um pouquinho mais, não deixe de ajudar a matar a fome daqueles que estão no grande sofrimento. Que Deus nos ajude
que a Virgem Maria interceda pelo Brasil, pelo mundo, interceda pela nossa cidade, pelas nossas famílias, e São João Batista, também nosso padroeiro aqui de São João da Aliança, nos ajude a olhar sempre para Jesus, porque somente nele nós encontramos a razão de ser da nossa existência e da nossa presença neste mundo. Creio em Deus Pai,